Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel capítulo 11, versículo 4. Então Davi enviou o mensageiro e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O tema da mensagem: o pecado não compensa. Aqui nós descobrimos que um sincero homem de Deus pode cair no pecado, no caso de não andar bem chegado a Deus ou por consentir nos desejos da carne. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. A primeira parte fala da morte espiritual, que é a separação de Deus. Número 1, ocasião do pecado. O rei descansando, um olhar descontrolado, quando devia ter orado. Salmo número 119, 37. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Mateus capítulo 5, 28. Atentar numa mulher para a cobiçar. Trata-se da cobiça carnal ou concupiscência. O que Cristo condena não é o pensamento repentino que o adversário coloca na mente, e sim um desejo imoral que a pessoa procura realizar caso surja a oportunidade. O justo deve tomar muito cuidado em não admitir cenas imorais, como de alguns filmes, etc. Quanto a manter a pureza sexual, a mulher cristã deve tomar cuidado para não se vestir de modo a atrair a atenção no homem, instigar a concupiscência. Vestir-se com imodéstia é pecado. Provérbios 6, 25. Não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Versículos 32 e 33. O que adultera com uma mulher, o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. O justo que cometer adultério sofrerá aflição e desonra. Além disso, seu opróbrio, sua vergonha nunca desaparecerá. O adultério é um pecado grave e hediondo contra Deus e contra o cônjuge inocente que foi enganado. A vergonha e a infâmia desse pecado fica com a parte culpada a vida inteira, mesmo após o arrependimento. Seu opróbrio, ou seja, vergonha, permanecerá e suas cicatrizes nunca serão totalmente removidas. Não é possível remediar completamente o dano feito. Por causa das consequências terríveis ao longo prazo que o adultério acarreta a todos que praticam, devemos fugir de toda a tentação e evitar qualquer relacionamento que possa levar a esse pecado. Devemos orar para que o Senhor nos livre dessa situação,
pois a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Provérbios capítulo 5:15, bebe a água da tua cisterna. O manancial do amor do homem deve estar na sua própria esposa. Veja que o prazer sexual no casamento é legítimo, pois foi instituído por Deus. Num casal, o cônjuge deve considerar o outro como uma dádiva especial de Deus e amá-lo com prazer, pureza e ações de graças. Capítulo 19, verso 14, parte B. Do Senhor vem a mulher prudente. Quando se procura um cônjuge, a prudência é mais importante do que a aparência. A sabedoria, direção e bênção do Senhor são essenciais se quisermos ter um casamento feliz. O justo deve procurar alguém que seja realmente dedicado ao Senhor, à sua palavra e aos padrões do seu reino. Casar com uma pessoa de vida santa é uma bênção especial de Deus. Contrair núpcia sem a direção de Deus é procurar sofrimento, desgosto e infelicidade. É o caso de muitos casamentos, de muitas famílias. Os passos do pecado. Primeiro, viu e desejou, concupiscência dos olhos. Verso 15, a Bíblia diz: não ameis o mundo. Verso 16, João explicou, porque o amor pelo mundo é incompatível com o amor de Deus. 3 características típicas dos desejos terrenos: a concupiscência da carne, sensualidade ou desejos desenfreados por comida, bebida ou gratificações sexuais, concupiscência dos olhos, superficialidade e materialismo representam a ambição estimulada por aquilo que se vê, a soberba da vida ou a arrogância. É certo que a carne e os olhos e as pessoas são coisas dadas por Deus e não são ruins em si mesmos ou mesmas. João diz que tudo foi contaminado pelo pecado e que o pecado corrompeu o desejo natural do ser humano, colocando em oposição ao verdadeiro conhecimento de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Verso 6. A árvore era atraente aos olhos, estimulava o apetite e incitava a ambição. Eles pecaram porque não ouviu somente a voz de Deus, mas ouviu a voz do adversário. Pecou, pois o começo do pecado é uma descida fácil. Um rei com o dever de fazer justiça deu mau exemplo. Gênesis capítulo 39, verso 9. José na casa de Potifar nos dá um belo ensinamento. Verso 9. José disse: como eu pecaria contra Deus? Todo pecado, inclusive o pecado contra a integridade do casamento, o adultério,
é sobretudo um pecado contra Deus. O rei Davi, tempos depois, aprendeu essa lição em amarga experiência, ao longo de um contínuo julgamento divino em sua vida e na de sua família. Verso 12: ele fugiu. José, por causa da lealdade e fidelidade ao seu Deus e lealdade a Potifar, seu senhor, continuou resistindo ao pecado. Ele triunfou sobre a tentação, porque já estava firmemente decidido a permanecer obediente a Deus, obediente ao seu Senhor, a de não pecar. O cristão vence a tentação da mesma maneira. Precisa tomar uma decisão firme e constante de não pecar contra Deus. Havendo esse propósito, não poderá haver lugar para desculpas, exceções ou concessões ao pecado ou à carne ou à lascívia. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Jeremias 17, 9, diz que o coração é enganoso, é corrupto, quem o conhecerá? Nenhum ser humano tem condições de conhecer o tamanho da maldade que existe no coração humano, porque ele é enganoso, ele trai, ele nos faz trair a Deus. Por isso é importante guardar o nosso coração. A cabeça foi colocada em cima para coordenar, comandar o corpo com sabedoria através do Espírito Santo e não andar guiado pelos sentimentos, porque os sentimentos sem a razão, sem o entendimento, sem a sabedoria do Espírito, vai te levar para o precipício, para o adultério, para a lascívia, para a sensualidade. Por isso, verso 9, Deus falou para Davi: desprezaste a palavra do Senhor. O profeta Natã declarou que Davi, ao cometer adultério, homicídio e dolo, era culpado de desprezar a palavra do Senhor e de desprezar o próprio Deus. Desprezar significa tratar com menosprezo, desprezo e fazer pouco caso. Diante disso, Davi estava declarando que Deus não era tão importante e nem digno de amor e consagração. Semelhantemente, na congregação hoje, obreiros que vêm a cometer adultério revela que não tem apreço por Deus e a sua palavra. Trata com desprezo o Evangelho e o sangue de Cristo como se fosse coisa vulgar e que não merecem a sua fidelidade. As Escrituras mostram que um servo de Deus que comete adultério desqualifica-se para o ministério, não está mais qualificado para o ministério. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. Os reis podem até pecar e fugir da lei do homem, mas a lei de Deus ninguém foge.
A lei do homem pode ser falha, mas a lei de Deus não. 2. O homem mais santo é capaz de cair no pecado mais vil. É o caso de Davi, homem segundo o coração de Deus, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Já tinha várias mulheres e, no entanto, ainda cometeu esse adultério, esse homicídio. Então, o homem mais santo é capaz de cair no pecado mais vil. Somos todos iguais, somente pela graça de Deus aprendemos a andar no Espírito. 3. Nenhum pecado está escondido diante de Deus. Tudo está patente diante dos seus olhos. 4. Os homens condenam nos outros o que desculpa em si. Davi sentenciou a morte, pensando que era crime de outro homem. E o profeta disse, e ele disse, o homem morrerá. Disse Natã, tu és este homem. Isto mostra que trazer sentença sobre as outras pessoas é muito fácil, mas olhar para dentro de si e reconhecer os seus erros, isso aí é mais difícil, porque é mais fácil ver o pecado nos outros do que olhar para dentro de si. 5. O pecado, embora perdoado, é disciplinado. O profeta Natã disse, tu não morrerás, foi transpassado o teu pecado, mas a espada jamais se apartará da tua casa ou da tua família. Davi, através de um ato insano, lascivo, sensual, prostituto e adúltero, trouxe maldição para toda a sua casa, toda a sua família. E com isso, ele pagou um alto preço, pois o pecado não compensa. Por isso, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque o pecado não compensa, ele traz morte, morte espiritual, morte eterna, inclusive morte física. Por isso, é bom olhar para você e examinar como está a tua vida. Você tem procurado consagrar e santificar a tua vida? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas por um momento que ele não vigiou, era para estar na guerra, estava desatento, porque estava gozando de tempos de bênção e de prosperidade, ele deixou de vigiar. E foi neste momento que o adversário, aproveitando a brecha do relaxamento de Davi, que trouxe o maior pecado na vida de Davi, levou Davi a cometer um erro, que ele se arrependeu para a vida toda, porque maculou, manchou toda a sua família. E o preço que Davi pagou foi um preço alto demais, porque o pecado não compensa. Estarei orando por você neste momento e a tua família. Senhor Deus e Pai, Deus grande, Deus tremendo, Deus de infinita compaixão e amor, oh Deus tremendo, que palavra poderosa, que palavra gloriosa. O pecado não compensa, Pai. O salário do pecado é a morte. Desperta a tua igreja, Pai, para que possa andar na senda da vigilância, da santidade, meu Pai, porque o pecado nos afasta de Ti, meu Senhor, mas que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo venha fazer um grande avivamento, um grande despertamento,
Venha trazer a consciência dos teus filhos, meu Pai, a necessidade de se separar, meu Pai, de andar na vigilância, porque a tua palavra diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque o adversário veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância, meu Pai. Por isso, Senhor, sustenta a tua igreja, sustenta os teus filhos de pé, meu Pai, mediante a tua graça, a tua misericórdia, que são eternas, e elas se renovam a cada manhã, meu Pai. Toma pela mão direita os teus filhos, meu Pai, e sustenta os teus filhos, que eles venham se despertar, meu Pai, e venham estar atento, meu Pai, porque os dias são maus, e precisamos estar atento, meu Senhor, ligadinho contigo, examinando a tua palavra diariamente, meu Pai, em completa intimidade contigo, palestrando contigo diariamente. Meu Deus, assopra, Espírito Santo, com o sopro da vida, o sopro do despertamento, o sopro do avivamento, e reveste os teus filhos com poder, autoridade, meu Pai, para continuar de pé, fazendo a tua obra, glorificando o teu nome e pregando a tua palavra nos quatro cantos desta terra. Meu Deus, completa a tua obra, ó Espírito Santo, prepara a tua igreja, prepara a igreja para o arrebatamento, meu Pai, desperta, faz uma grande obra, em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a todos, estão compartilhando, estão dando o seu joinha, faz o seu comentário, e que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, em nome de Jesus, amém.